Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Estação NP, apresentado por mim, Davi da Silveira Nunes, toda sexta-feira às 20 horas, sempre trazendo novas edições com conteúdo relevante e também convidados especiais. A transmissão é pelo Facebook do NP Expresso, canal do YouTube e também pela plataforma Spotify. Oferecimento do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde e Grupo Felite. Edição desta sexta-feira, 26 de junho de 2026, e trazendo, como sempre, novos conteúdos e novos convidados. Hoje estamos recebendo a visita com muita honra da delegada de polícia Débora Durlo Poutós, que será titular da nova delegacia especializada ao atendimento da mulher aqui em Santiago, que vai ser inaugurada nos próximos dias. Agradecemos já por a senhora ter aceito o nosso convite. E boa noite, delegada Débora. Uma notícia importante para Santiago: a instalação dessa nova delegacia é voltada ao atendimento à mulher. Boa noite, Davi. Boa noite a todos que nos ouvem e assistem. É uma honra estar aqui. E sim, realmente a DEAN é uma grande conquista para o município de Santiago, né? Não apenas para a Polícia Civil, mas para a comunidade santiaguense. É uma demanda, como eu digo, né, que já era antiga da Polícia Civil e que contou com um valoroso apoio do Poder Público Municipal nessa nossa luta para que essa demanda fosse, enfim, concretizada. Então, estamos muito contentes com a iminência da inauguração na semana que vem e com todas as possibilidades, né, que essa nova delegacia ofertará, né, à comunidade e à própria instituição, a Polícia Civil. Delegada Débora, como será a estrutura dessa nova delegacia e o que muda com relação ao posto policial da mulher e também à Sala das Margaridas, que foi pioneiro no estado aqui em Santiago? Exato, Davi. O atendimento às mulheres em situação de violência sempre foi feito aqui em Santiago, né, já de muitos anos, de forma separada, de forma acolhedora, sempre com algum ambiente específico, né, e o que a gente percebe ao longo desses anos é uma melhoria nessa estrutura, né, culminando agora com a criação da delegacia especializada. Então nós temos, né, já havia em funcionamento até o ano de 2019 o posto policial da mulher, que já era um ambiente isolado, separado, onde as mulheres eram já atendidas por outras mulheres de forma acolhedora, de forma individualizada, e que funcionava não tenho aqui para te dizer, talvez até tu saiba melhor do que eu essa informação, mas de muitos anos atrás, creio que desde a implementação da Lei Maria da Penha, nós tínhamos esse posto policial da mulher. Que já funcionava lá na delegacia da Barão do Ladário. Quando a Polícia Civil obteve esse novo prédio aqui na Pinheiro Machado, nós tivemos, né, como tu bem disseste, fomos pioneiros com a inauguração da primeira Sala das Margaridas do interior do Rio Grande do Sul. Então, ali nós mantivemos, né, sob a denominação de posto policial da mulher, mas com o formato de Sala das Margaridas. E agora estamos tendo, então, a contemplação desse serviço com a DEAN. A DEAN funcionará, então, nesse prédio aqui do centro, na Pinheiro Machado, no mezanino do prédio, de forma autônoma das demais delegacias que funcionam ali nesse prédio. Contará com uma equipe já de 5 agentes, todos eles foram remanejados de outros órgãos, né? Isso devido ao fato de que nós contamos aqui no município, estamos bem servidos de servidores, de policiais civis, então a gente conseguiu fazer esse remanejamento interno sem que houvesse prejuízo ao funcionamento dos demais órgãos. Isso gosto sempre de deixar bem claro, né, que a gente conseguiu se reestruturar de forma que a gente está criando uma nova delegacia, mas não estamos prejudicando o funcionamento das que já existem, né? Então a gente vai ter uma delegacia que vai contar com 2 salas das Margaridas para o atendimento das mulheres vítimas, também contará com um cartório especializado no atendimento de crimes de natureza sexual
E aqui nós vamos abarcar também aqueles crimes praticados contra crianças e adolescentes, mas só de caráter sexual, como eu mencionei. Também contaremos com uma seção de investigação e uma secretaria para o serviço burocrático do órgão. Então, é uma delegacia estruturada, né, com todos os setores que são necessários, de forma autônoma e isolada dos demais órgãos que funcionam ali no prédio. Legal, como que funciona o acolhimento às mulheres vítimas de violência quando chegam na Sala das Margaridas ou até mesmo no plantão ali da DPPA? Bom, nós já funciona dessa forma, né? As mulheres, geralmente, em horário de expediente, são atendidas pelas policiais das Salas das Margaridas, né? Onde elas são atendidas por uma mulher, né? De forma individualizada, não precisam ficar relatando, né, a sua situação de violência em saguão da delegacia, nem para policiais homens. E ali elas recebem o acolhimento, as orientações necessárias. Muitas chegam com muitas dúvidas, né, a respeito de diversas situações, de como fica a questão dos filhos, da casa, da questão dos patrimoniais. Então, embora a gente não lide com essas questões de guarda, de divisão de bens, a gente já dá a primeira orientação a essas pessoas, a essas mulheres, e também é feito o registro ali e o encaminhamento das medidas protetivas sempre que a mulher achar que é necessário. Quando a Sala das Margaridas não está em funcionamento, que é à noite e finais de semana, feriados, o atendimento é feito pelo plantão. Nós temos 5 equipes na DPPA que funcionam 24 horas por dia. Em todas elas há policiais mulheres, né? Então a gente consegue, na grande maioria das vezes, atender conforme preceitua a lei, né? Que a lei não impõe que o atendimento seja feito por uma mulher, mas que preferencialmente o seja. Então, a gente tem conseguido atender essas mulheres em situação de violência, na maioria, assim, extrema das vezes, por mulheres. Essa nova delegacia da mulher ela vai ter uma equipe de mulheres, tipo uma volante para atender imediatamente ao chamado no caso de uma agressão ou até um feminicídio? Sim, todo fato que é comunicado à Polícia Civil, né, ele vai ter ou vai ser atendido imediatamente, seja pelo plantão, seja Porque a Brigada Militar DEAN. tem a patrulha da Maria da Penha, né? No caso da Exato. delegacia da mulher, uma equipe já da própria delegacia para atender, né? Imediatamente. A DEAN ela não vai funcionar em regime de plantão, não vai ser uma delegacia a exemplo da DPPA, que funciona 24 horas por dia. Sim. Ela vai atender em horários de expediente. Nos horários em que a DEAN funciona, né, uma equipe da DEAN, em casos de crimes graves, sempre que a Polícia Civil for acionada, vai se deslocar com certeza até o local para tomar as primeiras providências de investigação necessárias. Agora, em o fato ocorrendo fora do horário de funcionamento da DPPA, não quer dizer que da DEAN não quer dizer que o fato não seja atendido, ele será, porém, pelo plantão. Pelo plantão. Em havendo necessidade, né, a gente pode determinar que uma equipe da DEAN atenda extraordinariamente essa ocorrência. Legal, em Santiago, qual o índice de ocorrências de violência contra a mulher aqui no nosso município, também na região ali, porque tem outras cidades que registram aqui, caso de Capão Cipó, Unistalda. Isso, a nossa DEAN ela terá uma abrangência municipal, ela abrangerá o município de Santiago e também as delegacias circunscritas que não são sede de comarca, que é Itacurubi, Capão do Cipó e Unistalda. Felizmente, né, já é um dado que a gente tem repetido com bastante orgulho e diversas vezes, nós estamos há 12 anos, né, na contramão dos números alarmantes que vêm sendo registrados no Rio Grande do Sul e no Brasil, dos feminicídios. Nós estamos há 12 anos sem um feminicídio consumado. Tá? Então, embora nós não tenhamos índices de crimes graves extremos, né, que acabam por ceifar a vida da mulher, nós temos como maior índices de registros, crimes de lesão corporal e de ameaça. São os principais que são, sem dúvida, que são registrados no cotidiano da Sala das Margaridas. A violência contra a mulher é crime, né, de várias formas. Quais os tipos de crime que é reconhecido pela Lei Maria da Penha?
Bom, a Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de, não crimes em si, mas ela elenca formas de violência contra a mulher. Ela traz exemplificativamente 5 espécies de violência. Por que eu digo exemplificativamente? Porque ela diz que consideram-se violência contra a mulher, dentre outras, né? Que seria a violência física, que é aquela primeira violência que a gente entende como violência, né? Que recai sobre o corpo da mulher, que entra aí a exemplo da lesão corporal, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral, que seriam as ofensas. Mas também outras formas de violência contra a mulher que não sejam essas 5 podem também ser consideradas violência de gênero, né? Pelo fato da mulher ser mulher. Por exemplo, nós temos violência institucional, nós podemos ter uma violência profissional no ambiente de trabalho. Então, todos esses tipos de violência são considerados violência contra a mulher, embora não estejam ali devidamente descritas na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela não criminaliza essas condutas, ela traz um único crime, que é o crime de descumprimento da medida protetiva, e esses demais crimes estão tipificados na legislação criminal, mas ela exemplifica tipos de violência que as mulheres podem sofrer. Uma estimativa, delegado, o número de ocorrências registradas durante o mês e também de solicitação de medidas protetivas. Nós temos, Davi, cerca de entre 40 e 50 registros por mês de ocorrências que são atendidas de atribuição da Sala das Margaridas, né, que serão da futura DEAN. Também temos mais ou menos em torno disso de pedidos de medida protetiva. Temos, né, essas medidas, elas geralmente são deferidas por algum prazo determinado, então a todo momento existem medidas que estão expirando e outras novas que estão sendo solicitadas. Isso faz com que nós tenhamos mais ou menos em torno de umas entre 100 e 120 medidas protetivas vigentes ao longo do mês que a gente tem acompanhado, né? Acompanhado situações de descumprimento, né? Toda situação de descumprimento que chega até nós, ela é avaliada, esse risco é avaliado para nós, para a Polícia Civil já ter uma previsão, digamos assim, uma estimativa de que conduta tomar com esse agressor que não está cumprindo a medida, se já é o caso de prisão preventiva, se é o caso de só informar o juízo para que ele seja novamente intimado a dar o cumprimento correto dessas medidas. Estamos também hoje com agressores inseridos no programa de monitoramento eletrônico por meio das tornozeleiras, né, que tem se mostrado bastante eficiente também, né, em casos não tão extremos que demandem a prisão desse agressor, mas também não tão leves, digamos assim, que ele possa ficar somente com a medida protetiva. Então, nós avaliamos com cautela todos esses casos de descumprimento para poder intervir, né, em cada um deles, de acordo com da forma como a situação se apresenta, a fim de evitar um desfecho mais trágico, né, a fim de acautelar da melhor forma possível essa vítima. E qual é a motivação, delegado, nas ocorrências que estão registradas aqui em Santiago, no caso, ou também na nossa região? A maioria das ocorrências. A maioria das ocorrências, né, e isso não é uma exclusividade de Santiago, né, a gente tem percebido que o foco, né, da questão da violência de gênero, a principal motivação é a questão do sentimento de posse que o homem tem em relação à mulher, né, os ciúmes são bastante citados, né, situações em que a mulher deseja romper o relacionamento e o homem não aceita. Enfim, esses são os principais fatores, né, que têm levado os homens a agredirem as mulheres. As políticas públicas, delegado, existentes, elas são satisfatórias para atender essa demanda? Bom, Davi, a Lei Maria da Penha, ela é, assim, uma lei bastante ampla, né, no sentido de concessão de diversos direitos às mulheres, né, é uma lei que traz muitos direitos mesmo, e infelizmente, assim, nem todos esses direitos ainda conseguem ser cumpridos na integralidade, né, porque as políticas públicas ainda falham, né? E eu não estou falando isso a nível de município, eu estou falando isso a nível nacional, porque nem tudo que está na lei ainda
foi de fato implementado, mas percebo, né, já tenho aí 16 anos de carreira que já houve um avanço bastante significativo, né? A cada vez mais nós percebemos que existem mais e mais políticas públicas de forma a proteger e a abraçar essas mulheres em situação de violência e poder fazer com que os direitos previstos na Lei Maria da Penha sejam de fato cumpridos e implementados. Ligado? Maria da Penha, também as políticas públicas, comissões, enfim. E na sua visão como delegado, por que ainda estão acontecendo, principalmente no Rio Grande do Sul, onde tivemos a triste notícia do 41º feminicídio, o que precisa mudar ou inovar na Lei Maria da Penha? As penas foram aumentadas, não? Sim, a Lei Maria da Penha é uma das legislações que mais sofre alterações, né? Legislativas no país, a toda hora está sendo alterada, né? Já teve hoje o crime de feminicídio, né, que atenta contra a vida da mulher, é a pena mais alta do ordenamento jurídico, né, com 40 anos de reclusão. E mesmo assim, né, com todas as políticas no sentido de endurecer a repressão criminal a esse tipo de crime, não tem bastado para conseguir frear, né, a ocorrência desse tipo de crime. Nós atribuímos isso, né, e quando eu falo nós, todos aqueles que trabalham com violência doméstica, que estudam o tema, a questão ainda bastante cultural, né, a questão de que ainda existe, né, na sociedade patriarcal, cujas bases formaram a sociedade brasileira, a ideia de que a mulher ainda é objeto, o homem ainda exerce uma posse sobre ela, que se ela não for dele, não será mais de ninguém, e esse tipo de comportamento, né, que precisa ser mudado, que precisa ser trabalhado, né, desde cedo com as crianças para que não venha a acontecer. Então, a gente vê que nem o endurecimento da repressão não tem sido suficiente, que é uma questão já praticamente enraizada, né, na cultura da sociedade brasileira. Esse é um problema, né, delegado, não só da vítima, mas da família da vítima, mas também passa para a população em geral. Porque tem aquele velho ditado, né, que briga de mulher não se mete a colher, mas hoje já não é uma realidade. Hoje alguém percebendo, identificando uma violência mulher num lar ou na rua, enfim, deve sim, né, fazer principalmente chamar um órgão de segurança, né, para prevenir esse tipo de ocorrência. Exatamente, a gente entende até como um dever moral, né, que seja acionadas as forças de segurança, que esses fatos sejam denunciados, né, se não imediatamente ligando, acionando a brigada militar, existem outras várias formas de fazer essas denúncias, a exemplo do Disque 180, do Disque 100, nós mesmos na Sala das Margaridas recebemos semanalmente diversas denúncias, todas elas anônimas, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não querem, de fato, se identificar, principalmente em municípios menores, né? Em que todo mundo se conhece, não querem ficar como sendo aquelas pessoas que denunciaram, mas existem formas de fazer essas denúncias anônimas, de chamar, né, a brigada militar, e isso, como eu digo, é um dever. Hoje é um dever moral, né? Não uma obrigação jurídica, digamos assim, mas é um dever moral. As pessoas precisam, né, intervir para evitar uma desgraça, né, na sua vizinhança, no seu círculo próximo, né? A gente sempre trabalha com essa questão da conscientização das pessoas de que elas devem sim denunciar. Nessa mudança de cultura, a senhora se referiu, já existe um projeto, algum programa, principalmente nas escolas, para atingir principalmente as crianças, os jovens, os adolescentes nesse sentido? Bom, cada vez mais, né, digamos assim, ao perceber que só a repressão não é suficiente, né, para frear esse tipo de ocorrência, se trabalha com a questão da prevenção, né. Existem diversos programas, né, por parte dos órgãos de segurança pública e também por parte do poder público, né? A gente tem aqui em Santiago já uma rede de proteção bastante
madura, que funciona há muitos anos aqui no município, que tem feito esse trabalho também. E nas escolas a gente tem, por parte da Brigada Militar, né, programas que vão falar aos alunos da escola, e por parte da Polícia Civil também. Um exemplo disso é o Papo de Responsa, que não trabalha apenas a questão da violência doméstica, trabalha outras questões, mas também isso, né? Nós, das Salas das Margaridas, também temos atendido sempre que possível. A gente tenta atender diversas demandas, costumamos ir a escolas, aos CRAS, aos bairros, né, para conversar enfim, com os usuários dos serviços, para que a gente leve a informação e também a conscientização, sempre na esperança, né, de que trabalhar a prevenção seja de fato o que é mais efetivo para frear as ocorrências de violência contra a mulher. E qualquer mulher, qualquer vítima, né, pode comparecer, né, uma delegacia da mulher, uma sala das margaridas, como temos aqui em Santiago, não necessariamente já para registrar uma ocorrência, mas para buscar informações sobre os casos. Exato, nós temos diversos atendimentos que são feitos que não são para registros de ocorrências, são só para que as mulheres venham a se orientar, né, a respeito dos seus direitos, né, de como funciona, né. Muitas delas ainda têm dúvidas, né? E se eu pedir uma medida protetiva, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? E os filhos? E como é que eu vou me manter, né? Que também a questão financeira é uma preocupação, porque isso é fato, né? Nós temos índices estatísticos que demonstram que a maioria das mulheres demora para buscar o auxílio policial ou para tomar alguma medida mais drástica em relação ao agressor, ficam suportando as violências em razão da dependência econômica, né? Então, para ter esse tipo de orientação, elas podem sim procurar a Polícia Civil, e naquilo que não nos compete, né, exemplo de tentar entrar com uma ação de divórcio, regulamentação de guarda, ela tem um encaminhamento, direcionamento de que órgãos ela deverá procurar para conseguir resolver essas questões que ela precisa resolver para sair desse relacionamento abusivo. Ontem foi aprovado pela Assembleia Legislativa o aluguel social, justamente voltado às mulheres vítimas da violência. Isso é muito importante, porque muitas vezes a mulher registra ocorrência, pede medida protetiva e não tem para onde ir, no caso, né? Às vezes tem que voltar para casa onde está o agressor. Exato. Essa questão são políticas públicas, né? Que nem nós estávamos falando antes. Algumas ainda não implementadas, outras tentando ser implementadas, ainda tem que passar pelo governador ainda, né, um caminho, mas em relação à questão do não ter para onde ir, né, a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher, ela vai amparar a mulher. Então, nesse caso, é o agressor que será afastado da residência. Então, num primeiro momento, até se resolver, é o agressor que é retirado da residência, e a prioridade de permanecer no local é da vítima, é da mulher. Nós estamos conversando com a delegada Débora Durlo Poutós, que é delegada de polícia e será titular da Delegacia Especializada ao Atendimento da Mulher aqui na cidade de Santiago. Lembrando que o podcast Nova Pauta Estação NP tem o apoio do Sicredi BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde e Grupo Felix. Estamos conversando sobre a instalação, a inauguração da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Eu gostaria que a senhora repetisse, delegado, o local onde vai ser instalada a DEAN, números de contato para as vítimas, no caso que precisarem contatar com a delegacia, e o horário de funcionamento. Bom, a delegacia, ela funcionará na Rua Pinheiro Machado, 2210, né, onde no mesmo prédio onde funciona a Delegacia de Polícia Pronto Atendimento, a Delegacia de Polícia Regional e a DRACO. O horário de funcionamento, a princípio, será no horário comercial, né, das 8h30 às 18 horas, com intervalo ao meio-dia. E
Eu ainda não tenho um contato de telefone para passar, porque a gente ainda está em fase de instalação, mas logo serão divulgados todos os contatos à imprensa. Mas tem o contato do plantão, né, no caso da Temos DPP. contato É do 24 plantão, horas, que é né? 24 horas. 24 horas. Pode ser acionada a polícia sempre pelo 197, Polícia Civil. Data da inauguração, delegado, da nova delegacia. Será terça-feira agora, Terça-feira. dia 30, Dia 30. O horário? às 10h30 da manhã. Essa foi uma luta, eu me lembro que a senhora sempre lutou, né, pela abertura, né, de uma instalação de uma delegacia da mulher em Santiago, mas também de outras lideranças políticas aqui também do nosso município, né? Sim. Como eu disse lá no início, já era uma demanda que não apenas da Polícia Civil, né, uma demanda do município de Santiago, né, eu acho que todo mundo ganha com isso, a comunidade, o poder público, enfim, a população, a nossa rede de apoio, né, todo mundo ganha com a instalação dessa DEAN, né, que contou, né, com um apoio valorosíssimo do poder público municipal para que houvesse também a sensibilização política, né, no sentido da criação, da contemplação do nosso município com essa DEAN. E quais os principais sinais, delegado, que merecem mais atenção no caso da violência contra a mulher? Mencionei anteriormente, né, nas formas de violência, um crime mais grave, né, que é o que nos choca mais, que é o feminicídio, que é quando a mulher, enfim, é morta pelo companheiro, pelo agressor. Ele nunca é o primeiro ato de violência, né? Ele é só um final trágico de uma série de violências que vêm sendo sofridas por essa mulher, que começam ali de forma mais branda, às vezes até imperceptível, né? Como xingamentos, empurrões, agressões que às vezes não deixam marcas. Então são atos de menor relevância, digamos assim, que às vezes a mulher até demora a perceber aquilo ali como uma violência e que vão aumentando gradativamente com o passar do tempo até culminar com esse desfecho trágico do feminicídio. Então a gente sempre, nessas conversas que a gente tem e de orientação às mulheres, a gente sempre pede para que não ignorem os atos de violência, por menores que sejam, né? Que se mantenham atentas a eles, que procurem o auxílio necessário, né? Para que essa violência ela não venha a aumentar e terminar de uma forma trágica. A gente não quer perder nenhuma vítima, então a gente sempre tenta coibir a violência contra a mulher lá na fase inicial ainda, quando ela é só um empurrão, quando ela é só, entre aspas, um xingamento, é esse tipo de coisa. E a gente sempre fala no sentido de alertar às pequenas violências, para que elas não se tornem violências mais sérias. E a mulher não precisa provar imediatamente, né, para buscar ajuda. Bom, o registro da ocorrência policial de violência doméstica, ele traz consigo, né, uma presunção de que aquele fato ele é verdadeiro, né? Sim. Essa presunção, ela não é uma presunção absoluta, né? Não é só porque a vítima registrou ali que está absolutamente provado aquele fato. Por isso que existe o papel também da polícia, do inquérito policial, para apurar as circunstâncias em que aqueles fatos ocorreram, mas é uma presunção relativa de que aquilo ali é verdade. Tanto é que só com o registro policial o juiz já é capaz de deferir as medidas protetivas de urgência contra o agressor. E a medida protetiva de urgência é uma medida que cerceia o direito de outra pessoa. Então, né, só com base na palavra da vítima, o juiz já está deferindo, né, uma medida de que aquele agressor não poderá frequentar determinados lugares, não poderá se aproximar da vítima, não poderá manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, poderá ter as suas armas de fogo apreendidas. Então, veja a importância da presunção, né, do quão presumidamente verdadeiro é aquele fato, porque a prioridade que a lei traz é acautelar aquela vítima, é acautelar aquela mulher. Depois, nós vamos investigar o fato, mas num primeiro momento a vítima comunicou e aquele fato ali serve como verdade até que se prove o contrário.
Olha como acontece o inquérito policial no caso. Quantos dias leva para ser encaminhado à justiça no caso de uma agressão? Bom, Davi, o inquérito ele, né, tem um prazo normal de 30 dias, né, podendo ser esse prazo de 10 dias, caso o autor esteja preso. No entanto, depende bastante da complexidade do fato. Existem Sim. fatos cuja investigação é mais célere e outras que a investigação é mais lenta, né? Então, depende muito da complexidade que o fato vai demandar a Polícia Civil. E isso também, né, aqui volto a dizer que é um ganho que nós vamos ter com a DEAN, né, que é no sentido de nós podermos dispor de uma sessão de investigação, enfim, de policiais com mais disponibilidade para nós fazer a melhor prova possível e entregar ao Poder Judiciário um inquérito com mais qualidade. E qual a vigência de uma medida protetiva? As medidas protetivas, elas não têm um prazo certo, definido em lei, de vigência, né? Alguns juízes têm dado as medidas protetivas por 3 meses, por 6 meses, alguns dão por prazo indeterminado, né? Então, elas vigorarão a depender do que sair na decisão judicial, por algum prazo determinado, que poderá ser renovado caso ainda exista necessidade, ou poderá ser revogada caso não haja necessidade, ou poderão vigorar por prazo indeterminado, né, a serem revogadas somente a pedido da vítima. Lembrando que a medida protetiva, ela é um direito da vítima, então a vítima nunca a descumpre. Se a vítima, ela fizer o contato com o agressor, ela não está ela descumprindo. Só quem descumpre a medida é quem tem a obrigação de cumprir, que é o agressor. A vítima, quando ela busca o contato com o agressor, na verdade o que está acontecendo é que ela está abrindo mão do direito, né, da proteção que o Estado conferiu a ela. Delegada, um outro assunto que a senhora queira destacar com relação à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, ou também com a inauguração da nova Delegacia da Mulher em Santiago? Bom, só gostaria de dizer que estou muito feliz, né, com a inauguração dessa nova delegacia. Para nós é uma conquista muito grande, né? Agradecer imensamente o empenho do nosso prefeito municipal e de todo mundo que se empenhou para que houvesse essa sensibilização, né, do governo do estado em nos contemplar com essa delegacia, que, como eu digo, é a contemplação, é o reconhecimento de um bom trabalho que vem sendo feito há muitos anos aqui no município de Santiago. Prova disso são nossos excelentes números no combate à violência de gênero. E é isso, dizer que com certeza essa delegacia virá a somar ainda mais forças para que nós consigamos trabalhar ainda de forma mais efetiva no combate da violência e que possamos entregar cada vez inquéritos policiais com mais qualidade para que esses agressores sejam efetivamente punidos e diminuindo assim a sensação, né, de impunidade e aquela sensação que muitas vezes as mulheres não se portam, não dá em nada, né? A gente precisa trabalhar de forma qualificada para que a gente haja o resultado e com isso aumente a sensação também de segurança para toda a comunidade. Uma mensagem, delegada, às nossas mulheres de Santiago e também de toda a nossa região. Bom, a nossa mensagem é que não se calem, né? Que todo mundo que souber, que for vítima ou que souber de alguém que seja vítima, né? Que denuncie, que busque a Polícia Civil, a Brigada Militar, as redes de apoio nos municípios, que busquem se orientar, se informar, para que, né, a gente consiga ter mais mulheres aqui no nosso município e região nas estatísticas ruins, digamos assim, do feminicídio, nas nossas estatísticas ruins do feminicídio no Rio Grande do Sul. Delegada Débora Durlo Poltozzi, delegada de polícia no nosso município de Santiago, futura titular da Delegacia Especializada ao Atendimento da Mulher no nosso município. Queremos agradecer a sua disponibilidade e colocar sempre os meios de comunicação aqui do NP Expresso à disposição da nossa Polícia Civil. Obrigada, Davi. Sempre um prazer. Estamos encerrando, então, mais uma edição
do podcast Nova Pauta Estação NP, desta sexta-feira, 26 de junho de 2026. Voltaremos na próxima sexta-feira com um novo conteúdo, também um novo convidado, sempre com o apoio do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde e Grupo Felite. Desejamos a todos uma boa noite e um excelente final de semana.